Fumar maconha é pecado? Sim, à medida que o uso da maconha se torna cada vez mais comum, muitos cristãos se perguntam: fumar maconha é pecado? O que a Bíblia diz sobre a maconha? E como posso, como cristão, tomar a decisão certa para mim e para a minha fé? A Bíblia cristã não menciona especificamente o nome da maconha. Quando você se aprofundar na Bíblia para procurar argumentos a favor ou contra o cannabis, é importante observar que a maconha em si nunca é mencionada na Bíblia. Entretanto, a maioria das outras drogas também não é mencionada, mas a maioria das pessoas considera o consumo de drogas pesadas um pecado no cristianismo. A Bíblia defende a obediência a todas as leis e, em alguns países, a maconha é ilegal. Há muitos versículos na Bíblia que afirmam que você deve sempre seguir as leis de onde você estiver. Se a maconha não for legal no seu país, então a Bíblia não defende o seu uso. Lemos em Tito 3:1. Lembre-os de serem submissos aos governantes e autoridades, de serem obedientes, de estarem prontos para toda boa obra. Em Romanos 2:13, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que a praticam é que serão justificados. Em Romanos 3:31, porventura anulamos a lei por essa fé? De modo algum, pelo contrário, defendemos a lei. Usar uma substância para perder o autocontrole é pecado. A Bíblia afirma claramente que os bêbados devem ser desprezados. Um bêbado é alguém que usa a bebida para perder o controle de sua consciência ou de seu comportamento. Muitos cristãos presumem que, se a maconha for usada para perder o controle, a Bíblia a despreza. Em 1 Coríntios 5:11, mas agora estou escrevendo a vocês para não se associarem a ninguém que tenha o nome de irmão, se for culpado de imoralidade sexual ou cobiça, ou se for idólatra, maldizente, beberrão ou trapaceiro, nem mesmo comam com tal pessoa. 1 Coríntios 6:10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os vigaristas herdarão o reino de Deus. Usar uma substância para alterar o seu estado de consciência é um pecado, da mesma forma que perder o autocontrole. Quaisquer substância que alterem seu estado de ser ou deixem você chapado não são consideradas boas na Bíblia. A Bíblia faz referência principalmente à bebida forte, mas muitas pessoas presumem que isso significa que as drogas também causam o mesmo efeito. Em 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto tenham autocontrole e sobriedade, por causa das orações de vocês. Em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, porque isso é devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Em Isaías 28:7, esses também se embriagam com o vinho e cambaleiam com a bebida forte. O sacerdote e o profeta se embriagam com a bebida forte. São tragados pelo vinho, cambaleiam com a bebida forte. Se embriagam na visão, tropeçam ao julgar. Fumar maconha para ficar chapado pode ser considerado um pecado. A Bíblia menciona várias vezes que o uso de qualquer substância para alterar o seu estado mental vai contra Deus. Isso porque sua mente deve estar sempre firme e capaz de se concentrar nele.
Um dos efeitos da maconha no cérebro é a sensação de paz interior, mas isso dura apenas alguns minutos. Só Jesus Cristo pode te dar a verdadeira paz, a paz que dura para sempre. Por isso, não seja enganado pela falsa promessa da maconha e de outras drogas que existem por aí. Só a promessa de Jesus é verdadeira. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isso está em João 14, 27. Preste atenção nesses dois versículos. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Isso está em 2 Pedro 2,19. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso está em Gálatas 5:1.